Boa tarde, meus queridos alunos e alunas. Meu nome é José Lucas, sou professor de física do ensino médio, tá? E eu tô aqui para resolver algumas atividades. Lembrando que eu vou mostrar como que se faz as atividades, porém os alunos têm que fazer as atividades, tá? E aí, se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo para mim poder tirar as dúvidas. Como tem alguns alunos do primeiro ano que me falou sobre a dificuldade que está tendo em alguns exercícios, eu vou falar aqui a respeito de como que se deve fazer, tá? Essa aula é específica para o pessoal do primeiro ano. A disciplina em questão é vetores, né? O que são vetores? Vetores são segmentos de retas orientados usados para representar grandezas vetoriais. Existem grandezas vetoriais e grandezas escalares. Grandezas vetoriais você precisa de saber a direção e o sentido. Uma grandeza escalar, só você saber o valor somente você já tem. Você só precisa saber só o valor. Você não precisa saber direção e sentido, tá? Essa que é a diferença básica entre um e outro. Existem outras diferenças que eu vou falar a seguir. Então aqui eu tenho um vetor, né, representado por essa seta maior, e todo vetor, quando você vai definir uma grandeza vetorial de uma escalar, é que toda grandeza vetorial ela vai ter uma setinha acima do vetor em si, tá? Por exemplo, aqui nós temos vetor A, vetor D, né, e por aí vai, e etc. Então, vamos partir para a soma de vetores. Continuação da matéria. A soma de vetores vai contemplar essas três formas aí. Presta bem atenção. A soma de vetores você tem dois vetores, dois ou mais vetores de uma mesma grandeza, forças ou campos, por exemplo. Podemos substituir o conjunto de vetores por um único vetor, que causaria o mesmo efeito que aquele conjunto todo. Este é chamado vetor resultante. Gente, todos os exercícios vai ser em cima desse conceito. Você tem vários vetores nos quais você pode ter um único que represente todos. Tá bom? Vamos continuar. As somas de vetores, somamos vetores com mesma direção e mesmo sentido. Por exemplo, aí, ó, eu tenho um vetor A, tá? E tenho um vetor B. Eu consigo fazer a soma de vetores dessa forma. Eu pego um e somo com o outro e vou ter o valor resultante, tá? No próximo eu tenho aí, ó, subtraímos vetores com a mesma direção e sentidos opostos. Por exemplo, ó, eu tenho um vetor A, ele tem uma direção que está direcionando para a direita, né? E o vetor B, ele está na outra direção, na direção contrária. Então, nesse caso aí, você faz a subtração dos vetores, resultando nessa resultante aí que você está vendo logo em seguida. Então, nesses dois casos específicos, é que você pega, soma um e o outro, ou subtrai um do outro, né? Agora, no exemplo mais embaixo, a gente tem quando os vetores são perpendiculares, calculamos o módulo do vetor resultante pelo teorema de Pitágoras. Na matemática, você aplica o teorema de Pitágoras em triângulos, né? Mais precisamente triângulos retângulos, onde é que tem um ângulo de 90 graus. E como é que você faz? Você coloca lá, por exemplo, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Você tem um vetor A. Esse vetor A ele tem uma direção e um sentido. Aí você tem um outro vetor, o vetor B. Esse vetor B também tem uma direção e sentido. Só que aí você vê que um é horizontal, né, na horizontal, e o outro é na vertical. Quando você vai fazer a soma dos vetores, por exemplo, você pega o final de um vetor e coloca no início do outro, né? O exemplo aqui, ó.
O vetor A, eu estou colocando ele justamente no início do outro, do B. Aí eu vou encontrar o quê? Vou traçar o quê? O vetor resultante. Lembrando que o vetor resultante, ele pega no início do primeiro vetor até o final do último vetor. Se você tivesse mais vetores com outras direções, você teria que colocar e no final você tinha que traçar do primeiro até o último, tá bom? Vamos seguir. Aqui, ó, é um exemplo clássico de soma de vetores, né? Nos quais um é perpendicular ao outro. Você está vendo que eles não são da mesma direção. Aí vocês percebem que, ó, tem o A, tem o vetor B, e somando aos dois, você vai encontrar o vetor resultante R, que vocês estão vendo aí. Vocês percebem que uma figura, você está usando o A primeiro como referência. Então, eu usando o A e usando o B, ele deu uma resultante. No outra figura, você está usando primeiramente o vetor B e mais o vetor A. Qual que é o valor resultante que está surgindo aí? Praticamente o mesmo. Se vocês olharem aí, ó, a soma dos valores aí não vai alterar o produto. Tá certo? Presta bem atenção nisso aí que eu estou falando para vocês. Mais na frente vocês vão ter exercício falando sobre isso. Vamos lá. Então agora chegou a hora de exercitar, tá bom? Vamos, atividade 1. Vou fazer a letra B. Beleza, o que fala a atividade 1? Dados os vetores A, B, C e representados ao lado, determine a direção e o sentido do vetor resultante ao efetuarmos as somas. Então, você tem de A, B, C e D. Cada letra dessa, você vai fazer a soma. Eu vou mostrar para vocês como vai resolver a letra B. Tá bom? Vamos lá. Você tem o vetor A, né? Eu coloquei ele do mesmo tamanho que está na imagem. E tem o vetor B. Olha lá para vocês verem. O vetor B está logo em seguida, depois que eu coloquei o vetor A. Aí eu vou traçar a minha resultante. A minha resultado é essa que está aí. Tá certo? O que você vai fazer na atividade 1? Você só vai determinar a direção e o sentido do vetor resultante. Então, vamos lá. Ó, qual que é a direção? É diagonal ou inclinado. Percebe que no vetor B, essa seta vermelha, ela está na diagonal. Ou você pode falar inclinado também, tá certo? Então, essa é a direção dele. Se você quiser falar assim, a direção é diagonal, tá certo. Se você falar assim, a direção é inclinada, tá certo. Agora, a gente falta saber o quê? O sentido. Qual o sentido que está? Se você olhar para a seta, o sentido está para a direita. Mas aí, nós temos uma outra forma também de falar isso, que é o sentido nordeste. Verifica lá, tem uma roda dos ventos aí, que vocês podem observar aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó, sentido nordeste, que é o mesmo sentido que está aqui o vetor, tá bom? Então, o que acontece? Direção diagonal, sentido nordeste ou direita, tá certo? Vamos continuar. Atividade 2. Dados os vetores A, B e C, representados ao lado, determine o módulo do vetor resultante ao efetuarmos as somas. Gente, esse exercício é diferente do atividade 1. Esse aqui você vai fazer o cálculo, tá certo? Já que você vai fazer o cálculo, você tem que entender aquela metodologia que eu falei para vocês lá de como que funciona, tá bom? Aí, eu vou fazer o quê? A letra A dessa atividade 2. Qual que é a letra A? Soma de vetor A mais vetor B. Então, eu tenho lá. Gente, presta atenção. Vocês estão vendo que o desenho, ele está quadriculado? Ó, ele está quadriculado, tá vendo? Você tem os quadradinhos dele. A seta, vocês percebem que elas têm uma tonalidade mais escura de cada vetor. Já que é assim, você sabe quanto que cada um vale. Okay? O valor A vale 1, 2, 3. O valor vetor B vale 1, 2.
E o C também vale 2. Mas aí eu vou mostrar para vocês, ó. Tem o vetor A, depois eu tenho o vetor B, que vale... Ó, para você ver, o vetor A, ele já está aqui até maior que o vetor B, tá bom? Aí nós temos a resultante, ó. A mais B, como está na mesma direção e mesmo sentido, então eu posso somar os dois. 3 mais 2, 5. Então vamos lá. Ó, quanto é que vale o A? 1, 2, 3. Quanto é que vale o B? 1, 2. Tá certo? Então vamos ver. A gente tem lá a fórmula que a resultante é igual à soma de A mais B. Então você vai fazer o seguinte: quanto vale A? 3. Quanto vale B? 2. Então a soma deu 5, né? Agora vamos para a letra B, tá? Da mesma atividade. Por que eu fiz dois exemplos? Porque a letra A fala de somas, né? De vetores do mesmo direção e mesmo sentido. Agora você tem A mais C. Se vocês perceberem, o A tem é a mesma direção, ó, tá vendo? É a mesma direção. Porém, o sentido das setas são diferentes. Tá certo? Os sentidos das setas aqui são diferentes. Então, como é que você vai fazer essa questão? Você vai ter o vetor A, nós já vimos lá que vale 3, o vetor B, que vale 2, a gente vai tirar a dúvida aí agora. Então, olha lá, 1, 2, 3, você tem aqui o valor de A, 1 e 2, o valor de B. Vocês veem que até a numeração eu coloquei ao contrário. Por quê? Porque a seta está indo na direção, o sentido diferente, tá? A direção é a mesma. A direção é horizontal aqui, ó, tá vendo? A direção é horizontal. Mas o sentido é diferente. Então, vamos lá. Nós temos que RA, a resultante de A, a resultante dessa soma é o quê? A menos C. Gente, uma dica para vocês aqui, ó. Quando você tiver o vetor, imagine que você está somando, mas você está somando, ó, A menos C. Não é a mesma coisa de A mais, entre parênteses, menos C, tá? Então, o que acontece? Mais vezes menos, menos, aí você vai ter esse valor de A menos C. Então, você chegou no valor aqui, ó. Quanto vale A? 3 menos 2, que é igual a 1. Então, a resultante é 1. Olha, a resultante está mais ou menos do tamanho que tem que ser. Então, mesmo com o produto aqui, ó, existe uma força ainda jogando para o lado direito, né? A horizontal, direita. Tá certo? Por quê? Porque 3 menos 2 é 1. Vamos continuar. Agora é a atividade 3. Essa atividade 3, ela vai contemplar o quê? As duas coisas, a atividade 1 e a atividade 2. Como assim, professor? Aqui você vai verificar, você vai achar, você quer calcular a resultante. E após você calcular essa resultante, você vai pegar e vai colocar para cada letra dessa qual que é a direção e qual que é o sentido. Vou lá começar a explicação. Vou mudar de slide aqui para vocês verem. Olha lá, presta atenção. Você tem o vetor A. Olha lá, eu desenhei o vetor A. Agora, eu vou fazer a letra K, tá bom? Olha lá, ó, letra K, ó. Tô fazendo essa letra aqui do exercício. Tá falando que A mais B, vocês estão vendo que eu peguei e coloquei a B do tamanho certo, tá? Mais C mais D. Certo, gente? Projetei lá A mais B mais C mais D. Agora, eu vou traçar a minha resultante. Como é que eu falei para vocês que traça a resultante? É do início aqui, ó, do primeiro vetor até o final. Então, a minha resultante é isso aqui, ó. Certo? Vamos lá. Olha lá, a resultante é isso aqui. Ah, professor, mas eu achei que somando ia dar mais. Mas vocês percebem aí, ó, que tem vetores que têm sentidos diferentes, direções de sentido diferente. Então, a resultante vai ser
o resultado que você achar aqui, tá bom? Agora eu vou pegar e vou tirar esse finalzinho aí. Por que eu tirei só esse aqui? Porque o que acontece? Os outros, vocês vão ver que vão perceber que servir só para a gente traçar qual que é a rota, tá bom? Aí o vetor A aqui, ó, ele vai ser eliminado, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha lá, a resultante. E aí, ó, para vocês verem, eu tenho aí, ó, um lado y. Esse lado y aí, se vocês prestarem atenção, ele é a mesma coisa do vetor b, só que o vetor b, ele tem o quê? Duas unidades. O vetor a, ó, o vetor y aqui, ó, ele vai ter só um. Então, você já sabe quanto que vale o vetor y, tá bom? Deixa eu tirar agora o triângulo que se formou aí, ó. Formou um vetor. Você tem aqui um lado x, tem um lado y, tá certo? Do triângulozinho aqui, ó. Você tem um lado x, tem um lado y e a resultante aqui, ó, que vai mostrar, tá vendo? Então, o que acontece? Essa soma aqui, ela resultou nisso aqui, ó. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês, ó. Vocês têm a soma, né? A soma não, a resultante. A soma vai ser a resultante do quê? Da soma desses vetores aqui. Então, vamos lá. O que eu falei para vocês? Essa soma aqui, ela se resumiu a isso aqui. Como eu falei para vocês, deu um triângulo retângulo, então vocês vão usar aqui o teorema de Pitágoras, que é resultante ao quadrado é igual à soma de x ao quadrado mais y ao quadrado. Lembrando que x é esse lado aqui menor e y é esse aqui. A resultante é essa que passa aqui em vermelho. Então, você vai ter que resultante ao quadrado é igual. Quanto é que vale x? Gente, presta atenção aqui, ó. X é esse valor, é esse lado aqui. Ele vale quanto? 1. Por quê? Porque você tem A, A vale 1, 2 e 3. Mas ele só está só nessa porção aqui, ó, essa primeira porção. Essa primeira porção aqui vale 1. E essa porção seguinte aqui vale 2. Então, você vai ter que x vale 1 e y vale 2. Fazendo os cálculos, você vai ter que raiz quadrada é igual 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1. 1 mais 1, 2. Aí você joga a raiz quadrada para o lado de lá. Então, você vai ter que a resultante é igual a raiz quadrada de 2. Ou, se você calcular, né, se você fazer o cálculo específico, se for na calculadora e calcular, você vai achar esse valor aqui, ó. A resultante é igual a 1,41. Então, esse é o resultado da letra K, da atividade 3. Beleza? Gente, presta bem atenção em cada letra e tenta fazer. Tenta não, vocês têm que fazer, na verdade, porque através da explicação que eu passei para vocês, dá para ser feito, entendeu? Mas, se vocês tiverem dúvida, podem entrar em contato comigo. Vou dar continuidade aqui. Vocês acharam que terminaram, né? Não terminou. Por quê? Porque aqui eu só achei o quê? O módulo. O módulo da resultante. Então, aqui, ó, o módulo da resultante é igual a raiz quadrada de 2, que é igual a 1,41. Só que aí, o que acontece? Você tem que fazer o quê? A direção e o sentido. Qual que é a direção? Diagonal e o sentido nordeste. Então, tá aí a resposta final da atividade 3. Tá certo? Fim, né? Desejo a todos vocês bons estudos e se houver mais alguma dificuldade de entendimento no material, só entrar em contato comigo. Um grande abraço a todos. Valeu!